Academia Central Kung Fu Wushu. Confiram agora a segunda parte da entrevista com Lao Shi Gil Rodrigues, no qual ele conta as suas experiências na Vila Zhenjiagou, considerado por muitos berço do Tai Chi Chuan. Eu acho que para todos nós que somos entusiastas, admiradores, praticantes e apaixonados, né, do Wushu, seja o Kung Fu, seja o Tai Chi, e sobretudo aspectos da cultura, a gente sempre... Bom, eu pelo menos sempre tive esse sonho de um dia eu vou à China. Um dia eu vou pisar nesse país que mexe tanto comigo do ponto de vista... Começou pelo Tai Chi, depois veio o budismo, veio o taoísmo, veio a escrita, o idioma, depois veio o chá, a cultura do chá, que é uma outra coisa que eu adoro, e já fui à China e a Taiwan só para estudar chá, a cerimônia do chá, enfim, visitar plantações. Então, tudo isso, sempre eu cultivei dentro de mim, um dia eu vou à China. E aí, enfim, a gente continua trabalhando, estudando, né, porque tem essa dinâmica também, né, que é um outro ponto muito desafiador, né, você parar tudo, parar esse processo formal de formação e se dedicar ao Kung Fu, se dedicar a virar professor de Kung Fu, para mim sempre foi um grande desafio. Talvez porque eu venha de uma família que não é uma família abastada financeiramente, a gente sai do Nordeste justamente para ter uma condição melhor de vida aqui em São Paulo. Então sempre foi uma questão que eu sempre ficava, sabe, você fica meio dividido, será que eu sigo aqui na minha faculdade de administração, na minha faculdade de comunicação, ou eu paro tudo e vou me dedicar a virar professor de Tai Chi? E aí, enfim, eu sempre quis também ter uma formação, segui a academia, fui me formar e segui trabalhando em paralelo, né? Eu tinha um trabalho dentro de empresa e no contraturno ali, à noite e sábado e domingo, dava aula de Kung Fu. Até que em 2005, a Sociedade Brasileira de Tai Chi organiza um grupo para ir à China, para celebrar os 90 anos, os 80 anos, na verdade, do mestre Yang Zhendu. E eu achei uma oportunidade incrível. Eu tinha ali uma reserva de recurso. Eu falei, poxa, vai ser maravilhoso eu ir à China com um grupo de brasileiros, chegar com brasileiros e depois faço essa transição de ir para Vila Shen. Perfeito, esse foi o plano. Eu já tinha mapeado a escola, já tinha ali a referência da escola do mestre Shen Shaoan, do mestre Shen Shaoxin, e já tinha as referências do mestre Chen Bin, que é primo do meu atual Shifu, Zitian. Ainda não tinha no meu radar ali o Zitian como uma possibilidade de treino. E aí planejei isso tudo, troquei mensagens com o mestre Chen Bin, fui para a China a primeira vez, para os 80 anos do mestre Yang Zhendu. Foi uma coisa absolutamente incrível, um sonho de criança. Tem muita gente que tem sonho de ir para a Disney, né? E a minha Disney foi pisar pela primeira vez na China e pisar pela primeira vez na Grande Muralha. Foi um momento muito apoteótico assim, da minha vida. Muito emocionante para mim estar lá. E aí fui em 2005, fiz a programação no estilo Yang tradicional, treinos todos os dias com o mestre Yang Zhendu, conhecendo alguns lugares da China. E aí o meu plano era 15 dias nesse programa e depois mais 20 dias na Vila Shen. E eu fui com esse plano da Vila Shen, era só para treinar Tui Shou. Eu não queria aprender Taoru, eu não queria mudar de sistema, de estilo, nada disso. Eu queria algo que pudesse complementar a minha prática. Tudo bem, tudo combinado com o mestre Chen Bin, e-mails trocados, identifiquei como é que eu ia fazer para ir de Beijing para Zhengzhou, de Zhengzhou para Wenxian, de Wenxian para Zhenjiagou. Tudo bem. Ocorre que no último dia que eu estava com os brasileiros, em Pequim, nós fomos no Mercado das Sedas, que antigamente era na rua, não era aquele prédio que hoje a gente conhece.
Era uma feira de rua, como a gente tem aqui em São Paulo a 25 de março. E lá eu cometi um dos erros que já tinham me falado que eu não podia fazer, que era deixar minha carteira dentro da mochila. Aquela carteira slim que a gente coloca aqui no abdômen. Era o último dia, acho que eu já estava me sentindo muito à vontade, estava me sentindo meio chinês e ali tentando falar um pouco de mandarim. Furtaram da minha mochila essa minha carteira, que tinha o meu passaporte, tinha 400 ou 500 dólares, o bilhete de passagem, que na época não era eletrônico, era aquele vermelhinho, né, com carbono. E aí me bateu um desespero. Eu falei, bom, e agora? Como é que eu vou me virar aqui? Só tinha mais uma diária de hotel, não tinha mais recursos. E aí, brasileiros que somos de coração muito bom, se organizaram ali, fizeram uma vaquinha e juntaram, não me lembro exatamente, 160, 180 dólares. E aí eu fui para a embaixada em Pequim, a embaixada me levou para um albergue, dividi quarto lá com 8 pessoas, 8 estrangeiros. E aí essa primeira ida para a China ganhou um outro contorno. Eu não fui mais à Vila Shen, porque eu não tinha recursos para isso. Passei 20 dias em Pequim, explorando Pequim e tentando me conectar a alguma prática na praça ou em algum ginásio. O que acabou acontecendo? Então, eu acabei encontrando 2 outros mestres de Tai Chi. Um deles era irmão de treino do mestre Yang Zhendou, e o outro era de uma linhagem que tem interface com o pai do Yang Zhendou. Com o pai não, com Yan Shanfu. Então, para mim, foi muito bom. E aí eu dizia que eu queria treinar Tui Shou, acabei recebendo essa super acolhida e treinei esses 20 dias que eu fiquei na China, Tui Shou com esses 2 grupos. Todos os dias na praça, das 5 às 10 da manhã, e à noite no ginásio de esportes em Beijing. Então, aquilo que tinha virado um pesadelo acabou se transformando num outro processo de descoberta muito interessante, que é treinar na praça, que é treinar dentro de um ginásio e que é receber toda essa hospitalidade dos chineses, né? A gente tem, às vezes, aqui em São Paulo, na capital, sobretudo, um preconceito, uma coisa um pouco ruim na direção dos chineses, porque acham que eles são oportunistas, tem uma série de preconceito que vai até para uma coisa bem racista mesmo. E quando a gente vai à China, eu tenho essa surpresa. Apesar de ter sido furtado, eu tive depois uma acolhida nesses grupos que foi absurda. Então, estou falando de 2005, que foi a primeira vez que eu fui. Voltei para o Brasil, foi bem difícil voltar, eu não queria voltar para o Brasil, queria continuar lá. Voltei para o Brasil, concluí a minha faculdade, eu fiz comunicação, fiz administração primeiro, depois fui fazer comunicação, com ênfase em relações públicas. Segui trabalhando em paralelo e dando aulas de Tai Chi. E fui fazendo um plano, não, eu vou voltar à China para fazer um processo de imersão lá, passar um tempo lá para entender melhor. Depois, outras coisas, a vida vai levando a gente para outros caminhos. Aí mudei de trabalho, fui fazer especialização com formação de educadores para a área social, fui trabalhar com isso Brasil afora, fui para o interior do Pará para trabalhar também com essa temática e cultivando esse desejo. Não, um dia eu vou voltar, um dia eu vou voltar. Acabei voltando para a China. Eu fui a primeira vez em 2005, voltei depois em 2009, 2010, 11. Tudo isso idas muito rápidas para acompanhar os meus irmãos de Kung Fu, que são da Ponlai, Márcio, André. E aí a gente acabei indo para Taiwan também, né, que é uma China um pouco diferente. Mas não era bem isso que eu queria, eu sempre quis ir para Vila Shen. Isso só acontece, esse retorno à Vila Shen só acaba acontecendo em 2014. Eu vou em 2014 para Vila Shen, um dia somente, para conhecer. E aí, quando eu chego lá, eu tenho certeza que esse é o lugar que eu quero voltar e passar um período longo. 2015 eu retomo,
a ida para Vila Shen, aí já conectado ao mestre Zitian, que é meu Shifu, já encontro ele nas redes sociais, a gente começa a trocar mensagens, eu troco mensagens com ele com o apoio da minha professora de mandarim, e aí essa possibilidade se abre, eu encontro com ele em 2015 na Argentina, em Buenos Aires, digo para ele do meu interesse de ir para Vila Shen, ele fala, tudo bem, pode ir. Em julho de 2015, eu volto à China para os 90 anos do vovô Yan, olha só que coisa curiosa, para os 90 anos do vovô Yan, com o mesmo grupo que me levou a primeira vez, volto, faço toda essa cerimônia com eles, esse roteiro com eles, o que para mim é algo absolutamente importante, porque esse roteiro dos 90 anos do vovô Yan serviu para mim para eu manifestar toda a minha gratidão ao estilo Yan, à linhagem Yan, e sobretudo ao vovô Yan. Então, para mim foi muito importante ter tido esse contato, ter podido agradecer ao mestre Roque, à professora Ângela, aos irmãos do estilo Yan. E eu me lembro de uma cerimônia que nós fizemos no santuário da família Yan, isso lá na China, uma queima de incensos, em homenagem aos antecessores, aos antepassados. E foi nesse exato momento que eu peguei lá os meus 3 incensos, coloquei, fiz as minhas 3 reverências, e ali um filme passou na minha cabeça. Passou um filme assim, da minha vida inteira, eu saindo de Alagoas, vindo para São Paulo, e todos os professores, amigos, praticantes que eu encontrei. E foi muito difícil esse momento, difícil não, foi um momento muito emocionante para mim, porque eu estava agradecendo a todas as pessoas que me ajudaram, aos meus pais, sobretudo, e estava agradecendo a família Yan por ter tido contato com o Tahiti, e eu estava indo me conectar a uma outra família de Tahiti, a família Shen. Então, depois desse dia, passado 2 dias, eu vou para Vila Shen, encontro o mestre Zitian, e aí começo a minha relação com a família Shen, dentro da Vila Shen, que é considerado o berço do Tahiti, do ponto de vista de registros documentais e até o que o governo chinês considera. Então, abre-se uma outra história na minha relação com o Tai Chi Chuan, professores. A gente pode chegar agora e falar um pouco sobre esse novo capítulo, né, e tão transformador da sua vida, que é o contato com a Vila Shen. Podemos dar legal. assim. Léo, quer alguma coisa? Acho que estamos bem, né, Léo? Ô, Léo, fica à vontade, ela pode... Desculpa, gente, como educador, eu falo um pouco demais, então eu não quero também que fique enfadonho, sabe? Eu acho que não está enfadonho, a gente pode pôr na edição talvez uns cortes Tá do legal, Brasil, tá bom. algumas legendas, algumas imagens. Tá bom, pode ser. E aí a gente vai trabalhando. O meu medo é só até a Vila Shen já dá uma matéria. A gente pode tem muito é um tesouro, Lauchi, assim, isso aí você compartilhar a sua vida. Como falou, a gente vê nos seus questionamentos, nas suas buscas, muitos da nossa vida também como artista marcial. Essas conexões, essas buscas, esse desejo de buscar o caminho correto. A gente viu, acho que, um olhar assim, nessa sua trajetória nas artes marciais, no seu caminho, todo o respeito às famílias, o agradecimento desde os primeiros professores, a quem construiu junto o seu caminho, entendeu? A questão de, assim, na transição de uma escola para outra, de um professor para outro, todo esse caminho limpo, esse caminho, assim, bem honroso, assim, tá super gostoso, tá super bonito de conhecer, legal. Compartilhar e ver coisas, assim, que são princípios comuns. Que bom. Seu nome, assim, para estar aqui no nosso canal, se deve essa trajetória bonita aí que você tem. Muito obrigado. E vem construindo no Tai Chi. Acho que é isso. Léo, quer complementar alguma coisa? Acho que é interessante justamente essa diferença de cultura do povo brasileiro com o povo chinês em relação às artes marciais,
a cultura marcial, né? A gente tem uma grande diferença, porque aqui o Brasil é muito misturado o tipo de cultura, né? Como a gente encara a arte marcial, né? E a China já é um outro universo do relacionamento dele com a arte marcial. Lá ele é um pouco mais enraizado, né? Um pouco mais deles mesmos. Eles precisam de alguma coisa, mesmo que não seja tudo, mas algum elemento da arte marcial ele precisa estar inserido, alguma da filosofia, né? Da filosofia da arte marcial inserido na vida deles. Eu acho que é bastante interessante essa diferença entre Brasil e China, né? Muito bom, muito bom. Bom, seguindo um pouquinho, tem uma curiosidade. Quando eu cheguei na Vila Shen, o primeiro nome que eu tive lá, os irmãos e as irmãs de treino, e o próprio Shifu, me chamavam de Pachi, de Brasil. Então, esse era o nome que eu recebia lá. Esse era o nome, digamos assim, o nome popular, né? A gente sabe que, tradicionalmente, os chineses têm um nome para fora de casa e tem um nome para dentro de casa, né? Então, o meu nome para fora era Pachi. Então, todo mundo me chamava de Pachi. Porque falar Gil, enfim, era muito difícil. A pronúncia, enfim. Então, eu virei o Brasil dentro da Vila Shen. E, Ortega Lauchi, quando você fala que a minha história também é um pouco da história de vocês, né, de muitos outros irmãos de treinos e colegas de treino, quando eu chego lá e ganho esse nome, a minha mente vai para esse lugar. Caracas, eu estou aqui no berço do Tahiti, saí lá do Brasil, lá do interior de Alagoas, conheci tanta gente me ajudou. Então, de alguma maneira, eu senti que eu estava, sei lá, fazendo não só por mim, fazendo também por muitos professores, assim como vocês dois aqui, Léo e Ortega, e por muitos outros professores que se dedicam ali diariamente, de segunda a segunda, a manter acesa essa transmissão do Kung Fu para os nossos alunos e, sobretudo, não somente conectado a ensinar movimento. Eu falo bastante isso para os meus alunos. A coreografia é a coisa mais fácil. Pode ser que tenha coreografias complexas, mas mesmo assim você aprende a coreografia. Mas não se trata disso quando a gente fala de Wushu. Não se trata disso quando a gente fala de linhagem. Não se trata disso quando a gente fala de ancestralidade dentro do ensino do Kung Fu. Tem outros aspectos que são tão importantes ou mais importantes do que a coreografia. Então, todos os passos que eu dei para chegar até a Vila Shen, eu sempre olhei para trás e enxerguei com muita clareza quem foram os meus professores, quem foram os meus colegas, irmãos de treinos. A começar por quem é minha mãe e meu pai. Então, isso para mim é um conteúdo muito significativo. E quando, Léo, você traz essa questão da cultura, isso é algo muito valorizado quando você vai ensinar e quando você vai aprender na China. Então, uma das coisas que me perguntaram lá nossa, com quem você treinou Tai Chi no Brasil? Por que você quer treinar Tai Chi? Por que o brasileiro quer aprender Tai Chi? Aí quando eu falava, não, eu treinei, o meu mestre era japonês. Nossa, japonês te ensinou Tai Chi? E eles ficavam cheios de perguntas, mas tinha ali uma verdade que era, eu quero aprender isso para, de alguma maneira, poder ensinar depois. E uma das primeiras perguntas que o meu Shifu me perguntou quando eu cheguei, era um sábado à tarde, eu cheguei na vila, ele me perguntou, o que você quer aprender? O que você quer aprender? E aí eu, ali todo, naquela posição de gafanhoto, sabe, estava chegando para uma linhagem diferente, eu falei, eu sempre chamei ele de Shifu, mesmo antes dele se tornar meu Shifu. Shifu, não sei, eu quero aprender aquilo que você puder me ensinar, mas, sobretudo, princípios e fundamentos. Eu não tenho ansiedade nem pressa para aprender um Taolu
super avançado. Eu tenho consciência que eu estou vindo de uma outra linhagem, que tem uma outra estrutura, então eu quero princípios e fundamentos. Ah, tá bom, tá bom. Então descansa, domingo você descansa, porque você veio de longe e a gente começa a segunda. Isso era sábado à tarde, então eu falei, tá bom. Fui para o meu quarto, organizei o quarto, o alojamento, dentro da escola. E aí, domingo de manhã, para minha surpresa, o filho do meu Chifu bate na porta e fala: Brasil, 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 Pachi, Pachi, papai falou que você vai começar a treinar hoje. E eu não tinha me preparado para treinar, eu estava arrumando, lavando o banheiro. Aí abri a porta e falei: hoje? Ele falou: é hoje, hoje. Ele falou que você veio de longe e não pode perder tempo. Então ele já mudou a ideia em relação a descansa porque você veio de longe. Não, vamos aproveitar o tempo que você está aqui na vila, porque você veio de longe. E aí tudo bem. E aí o treino começou. E o treino começou, eu fiquei durante 10 dias inteiros, 6 horas de aula por dia, incluindo domingo, fazendo Jianzhuan, fazendo o que a gente chama no Brasil, carinhosamente, de postura da árvore. 10 dias que eu não aprendi nenhum movimento de Qigong, nada. Era isso aqui, e aí ele vinha, fazia as correções aqui no meu quadril, pedia para afundar, abrir virilha, soltar mais a lombar, perceber mais coxa femoral, soltar um pouco mais atrás e afundar. Era isso, ombros. Foi a única coisa que eu fiz. E foi muito difícil isso para mim, muito difícil. Claro que eu não fiquei 6 horas direto, tá? Para quem está nos assistindo. Não foi isso, mas eram ciclos de 20, 30 minutos, e aí ele vinha, corrigia e pedia para eu abaixar, manter a minha base aqui, né, nessa posição. Opa! Manter a minha coxa nessa posição. Isso era muito difícil, muito difícil. A ponto de eu chegar a pensar em desistir. Eu falei, não, acho que não é para mim essa mudança de estilo. No auge dos meus 37, 38, falei, não, acho que não foi uma boa decisão. Eu não conseguia sustentar a posição, eu caía literalmente, bunda no chão, suando assim, porque era verão na China, e aí fiquei fazendo isso durante 10 dias. Do 5º para o 6º dia, eu consegui dar uma resposta para ele, que era a resposta que ele queria, que era sustentar um pouquinho, 20 segundos e sair e voltar. Eu falei, maravilha. E aí eu fiquei absolutamente emocionado. Eu falei, bom, eu acho que eu consigo me desenvolver também nessa linhagem, acho que eu tenho ainda recursos e repertório para seguir, para abrir o meu corpo e a minha mente para isso. Passaram-se esses 10 dias, no 11º dia eu comecei a treinar Laojia e Lu, que é o nosso primeiro Taolu dentro da nossa linhagem. E aí eu entendi, eu falei, bom, será que aquilo foi uma espécie de... Aí vem para os filmes, né? Será que aquilo foi uma espécie de teste para mim? Será que eu estava sendo, de alguma forma, testado para saber se eu ia perseverar na prática ou não? Fiquei com essa fantasia na cabeça e segui praticando. E fui buscando absorver tudo conectado àquilo que eu tinha pedido para ele, que era Tipancong, princípios e fundamentos. Passaram-se um mês. A princípio, eu tinha programado ficar somente 40 dias na Vila Shen. Eu ia para Taiwan, para Tainan, para treinar Tahiti lá e para estudar mandarim numa universidade. Tinha bolsa, estava tudo encaminhado. Quando passou 20 dias, eu falei, eu não tenho a menor condição de sair aqui da Vila Shen e voltar para o meu país e querer ensinar Tahiti. Não tem como, eu não entendi ainda. Meu corpo não entendeu, minha mente não entendeu e não seria correto da minha parte fazer isso. Mudei completamente os planos, os 40 dias viraram 8 meses. E aí eu mexi na agenda, cancelei a ida para Taiwan, consegui um visto mais longo para ficar na China. Eu já tinha de 2 meses, consegui de mais 6. E aí mudou completamente a minha relação com o estilo. Continuei treinando, os treinos duros, intensos,
E uma outra coisa que eu reencontrei na Vila Shen, eu reencontrei aquele jeito dos anos 90 de fazer Kung Fu, que vocês devem saber muito bem, que é aquele jeito que você corre na aula de... Você corre, você faz abdominal, você faz flexão de braço, você treina soco no aparador, você treina chute no aparador. E eu ficava olhando para aquilo e falava, nossa, mas isso é Tai Chi? Sim, isso é Tai Chi. Isso é Tai Chi dentro do berço do Tai Chi, porque é uma arte marcial. E aí você tinha o oposto disso, você tinha os treinos dos Shan Si Kong, das sequências de Qigong, você tinha os treinos dos Taolus, né? Então, a gente não tinha somente grupos que treinavam esse aspecto da luta. Não, todos os grupos treinavam todas as coisas. Claro que se vinha algum estrangeiro só querendo treinar Taolu, tá tudo bem, tinha esse direcionamento. Então teve esse reencontro com a minha história no Kung Fu por meio do Tai Chi. Eu falei, caracas, que legal. Por que a gente não pode, no nosso país, ensinar Tai Chi desse jeito? Por que está tão cristalizado o Tai Chi nessa perspectiva de que é somente para os mais velhos? E por que criança não pode fazer Tai Chi? E lá tem crianças de 5 anos que fazem Tai Chi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem criança que entra com 5 e sai com 18 anos na escola, já formado como Jiaolien. Então, outras perguntas me surgiram. Eu fui treinando e fui me fazendo outras perguntas, né? E fui me desenvolvendo, mas foi um encontro absolutamente transformador para mim. Gerou esse reencontro com a minha história anterior com o Tai Chi, gerou um outro reencontro com a minha história de vida, né? Eu sou de uma pequena vila em Alagoas e Vila Shen é uma pequena vila, zona rural, agricultura familiar. Então teve essa outra relação. E eu sempre falo para todo mundo que quer ir à Vila Shen, ir à Vila Shen, vá com todos os seus sentidos muito aguçados, porque todos os cantinhos da aldeia vão te ensinar Tai Chi. Então o Tai Chi não só está dentro da escola. Todos os lugares que você olhar, você vai ter uma grande oportunidade de aprender sobre Tai Chi Chuan. Então, isso é uma outra maneira também de se relacionar com essa arte incrível que é o Tai Chi. Ok? Perguntas? Fiquem. Se for, seu microfone ficou desligado, se for. Pronto. Essa estadia de 8 meses foi que ano? Isso foi de 2015. Eu cheguei no verão de 2015, na Vila Shen, e saí na primavera de 2016. E aí teve o retorno ao Brasil, que poderia ser a terceira parte aí da história, né? Sim, sim. Tá bem, Lauchi? Quer alguma coisinha? Água? Não, tá, tudo bem, tudo bem. Tá tudo jóia? Tá. Para vocês, aí, tudo bem? Deixa eu só fazer um comentário. Deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que é bastante interessante. É um questionamento que eu já tinha até conversado com o Sifu. É justamente isso, né? E entra um pouco dessa questão da cultura do povo chinês. A questão da visão do Tai Chi ser para as pessoas idosas, de ser para cura exclusivamente, pessoal com algum problema de saúde, e a gente encara bastante essa questão de crianças e adolescentes não sentirem interesse em fazer o Tai Chi pelo fato deles não verem a estrutura, eles verem como uma coisa de idosos. Ele vê uma coisa lenta e ele quer fazer uma coisa mais rápida, mais agressiva, mais forte, né? E é curioso, às vezes até o pessoal chega assim, Tai Chi não serve para nada. Aí eu chego assim, deixa eu fazer umas aplicações de Tai Chi aqui. Aí depois, quando ele recebe a aplicação, assim, nossa, Tai Chi é violento. Assim, não, ele é forte, mas é muito raro. A gente já teve caso de crianças se interessando por fazer o Tai Chi, mas é muito raro, ainda, a gente sim. encontrar. O que eu achei impressionante, justamente em campeonato, a gente ver grupos de 10, 15
crianças e pré-adolescentes, adolescentes fazendo um campeonato de Tai Chi. Sim. Isso é raro, pelo menos é muito difícil a gente conseguir transformar a mentalidade de reconhecer a importância do Tai Chi, não só para o Tai Chi, mas para as outras artes marciais, para o estilo de vida da pessoa, desde criança. Isso é uma coisa bem diferente que a gente vê na cultura chinesa. Crianças têm interesse, criança tem estímulo para continuar, estímulo próprio para continuar a aprender o Tai Chi. E não é alguém que vai lá impor, ela vai por conta própria, né? Porque a cultura, né? É bem interessante essa diferença gritante, né? de cultura da parte dos jovens, né? É bem isso mesmo, Léo. E uma outra coisa também, nas escolas lá no entorno da Vila Shen, no condado lá de Wenxian, todas as escolas oferecem ali dentro dessa cestinha de educação física, oferecem Tai Chi. Então já está dentro das escolas de educação formal o Tai Chi. E uma outra coisa, que a escola, que o meu Shifu Chen Ziqian é o diretor técnico, ela funciona também como uma escola de educação formal. Então isso é uma outra coisa interessante. Então as crianças chegam lá e vivem lá em regime de internato, passam o ano inteiro lá. Tem, no período da manhã ou à tarde, educação formal, com os professores, educação formal, e no contraturno é quase como se fosse uma escola técnica, só que o conteúdo técnico é o Tai Chi. Então isso é uma outra coisa muito interessante. Imagina a gente ter uma escola técnica aqui no Brasil que o conteúdo fosse o Wushu. Então você vai ter o conteúdo formal, no contraturno você vai ter ali uma série de professores te ensinando Qigong, te ensinando, sei lá, louva-a-Deus, Chou Li Fa, Shen Tai Chi, Yang Shi Tai Chi. Então é desse jeito que essa escola funciona na Vila Shen. E que para mim foi uma outra surpresa muito, muito boa. Agora, eu só queria comentar uma outra coisa que é bem relevante, que tem a ver com a cultura, né? Eu sempre falo para os alunos, não se limitem a aprender somente o Taolu. Começou a fazer Tai Chi, ou começou a fazer Kung Fu, abra um pouco a sua mente para a cultura. Seja cinema, seja literatura, seja os pensadores, que a gente tem pensadores incríveis, como Confúcio, que traz para a gente esse conteúdo que a gente falou anteriormente, de você manifestar honradez aos ancestrais, amor filial, né, que Confúcio fala. Então, aprender o Shu não é só movimento. Então, é legal a gente enquanto professor também, cada vez mais provocar nos nossos alunos, você vai melhorar o seu entendimento sobre esse Taolu se você entender um pouco mais a cultura chinesa, nas suas diversas vertentes. Então, isso foi uma coisa que eu carrego lá de trás e foi ficando cada vez mais forte toda vez que eu ia à China. E a gente sabe que tanto Lauxi Ortega, Léo também, a gente sabe que vocês aí na Central, vocês têm também essa preocupação em vamos ensinar Taolu, vamos ensinar luta, vamos ensinar Tai Chi, mas pera lá, tem um guarda-chuva que envolve tudo isso aqui, que tem a ver com a cultura chinesa. Isso é muito importante e deve ser cada vez mais valorizado. A gente teve, nesse período da pandemia, muita manifestação racista contra o povo chinês. E aqui na nossa escola, toda a nossa decoração e até a comunicação externa é como centro de cultura chinesa. E a gente chegou a se preocupar com isso. Será que a gente vai sofrer algum tipo de hostilização em tempos, né, tão conflituosos que a gente está vivendo? E a gente foi sempre falando isso com os alunos, todas as lives que a gente falava, que nós fizemos, quando aparecia essa pauta, a gente se posicionava. Então, isso é outra coisa relevante. Cultura. Favorecer que os alunos se aproximem cada vez mais daquilo que é a civilização chinesa, com todas as suas contradições também, não só com os aspectos mais românticos, né?
Então, isso é bem importante. Só queria fazer esse comentário antes de seguir para essa outra parte da chegada aqui no Brasil. Tá? Legal. E aí, complementando a nossa história no Tahiti, teve muito isso. A gente vê muitos pontos semelhantes. Primeiro com o mestre Nereu Grabovski, que falava para conhecer o Wushu é necessário conhecer a história, as tradições, a cultura do povo chinês. Depois o professor Marcelo Antunes, o professor Plínio Tsai, que tem toda essa relação, que não é só movimento, que tem aplicação prática, né, as possibilidades de luta. E a gente lembra do mestre Nereu contando, assim como você teve esse privilégio de ter esse intercâmbio com a cultura, o mestre Nereu sempre mostrava que o Tai Chi podia ter a marcha, podia ter o suor, que o Tai Chi, ele divertia a gente e jogava a gente, mostrava aplicações e tinha todo esse suor, essa agressividade, mas também não que complementava com essa visão mais conhecida que é a calma do Tai Chi. Então, está sendo muito legal, muito bacana conhecer essa história e ver esses pontos comuns que bom. na arte marcial. E vamos conhecer então agora do Lao-Shi Gil Rodrigues a volta da vila de Chanchai-go ao Brasil depois de 8 meses. Esta foi a segunda parte da entrevista com Lao-Shi Gil Rodrigues. Se você estiver gostando, convido todos a conhecer o trabalho do Lao-Shi com os vídeos e os links que estão na descrição. E convidamos a todos a assistirem a terceira parte, no qual Lao-Shi Gil Rodrigues, de volta aqui no Brasil, conta a sua prática do Tai Chi após esse período na Vila Chanchai-go.